você, do nosso passo a passo aqui que a gente está seguindo, eu vou contextualizar um pouco. Sempre a gente vai tentar buscar para enxergar o todo, não esqueça, né? A gente ainda está no ESIS, na nossa sequência, mas a gente já está olhando para melhoria. Então, nunca esqueça desse pilar, né? O pilar da visão. Então, eu sempre conecto as partes. Eu nunca posso, se pegar uma dica disso daí, eu nunca, ou sempre devo buscar não fazer ela de forma isolada. Tipo, agora eu existo. Acabou, existe, pronto, acabou. Por mais que eu vá mostrar agora hoje um passo de validação, eu digo, opa, acabou o existe, vira o existe, a gente fala isso, tem que virar a chave, tem que passar. Só que, primeiro que eu tenho que sempre olhar para frente, e ele nunca é assim, fim, acabou. Eu sempre vou precisar pegar coisas do existe. Então, próxima fase nossa já deve ser com as melhorias trabalhando ela, propriamente dita, mas nós estamos falando muito dela aqui no ESIS, né? Então, eu vou compartilhar aqui para a gente retomar, mostrando um pouquinho o que a gente já discutiu. Sempre na hora de fazer o ESIS, então, o ESIS como um todo, nós temos três grandes etapas aqui: fazer a reunião de levantamento, elaborar o desenho propriamente dito e validar. Nessa reunião é uma das partes mais fracas dos consultores, no geral, porque ele já entra jogando aqui. Normalmente ele já entra aqui no desenho com a equipe já escolhida e é assim que acontece. Porém, a gente já falou um pouco sobre pré-reunião, que tem que ter os objetivos, né? Conhecer a arquitetura, às vezes tem formulário, não é que tem que usar tudo, vou repetir aqui, né? Não tem que usar tudo isso aqui, mas pelo menos que esteja isso na nossa caixa de ferramentas para poder usar ou não. Tem o discurso, nós falamos, a análise da documentação existente, muita gente não pergunta sobre se já existe um mapeamento, um organograma, um procedimento. Aqui é onde o pessoal trabalha mais, né, que é o fluxo de trabalho, faz as entrevistas, faz a pergunta sobre como que é a história, ainda não estou desenhando, mas o pessoal faz isso. E essa parte também não é feita, né, levantar aqui os possíveis ganhos e os indicadores existentes. Então, isso aqui foi o nosso encontro passado, onde a gente falou sobre quais seriam as dores, o que a gente podia melhorar, e a gente chegou nesse processo que a gente escolheu, embora muito simples, né, um processo de medição de subempreiteiros, a gente chegou numa alguma coisa de dor de reduzir o tempo, né, que hoje a gente faz em 12 minutos, em 17 dias, ou em 12 dias, eu não lembro, né, Mira? Acho que 12 dias, e talvez tentar reduzir isso aí um pouco para até o dia 10, né? Assim que até o dia 10. E a gente estava conversando há pouco sobre, às vezes, trazer para dentro do mês, mas isso tem que ver uma diretriz da empresa, né? Trazer para dentro do mês de realização, aí eu teria que mudar a medição, por exemplo, de 1 a 30 para 26 a 25 o período. Aí é um outro tipo de melhoria, mas também puxa um pouco a data para tentar, por exemplo, provisionar o quanto menos possível, né? E os indicadores, também sempre perguntar se tem, né? A gente fala, não tem nenhum sendo olhado e a gente vai implantar algum lá na frente. Então, sempre olhar na próxima fase, que se não tem, a gente vai tentar colocar, porque o indicador realmente ele mostra se o processo está indo bem ou não. E, por último, o nosso, a gente falou sobre lição de casa, que seria levantar etapas, levantar tempos, levantar talvez objetivos, levantar percentual de erro, assim, todo aquilo que a gente vai falar de ganhos, eu já faço aqui o que eu vou usar na etapa seguinte, o que tem a ver com o nosso pilar de visão, né, de enxergar o todo. Aí o desenho tudo bem, né, a gente discutiu sobre isso, praticar muito, de falar sobre fazer o macro, de testar o processo várias vezes, nós fizemos isso, e mandar para os envolvidos pós-desenho. Então, hoje, a gente vai focar um pouquinho nessa parte aqui, ó, validar o processo. O que seria validar o processo? É uma etapa, embora curta, né, que a gente tem algumas coisas que devem ser passadas. Aí eu gostaria de enumerar aqui, nesse mapa mental que nós temos, para a gente poder discutir um pouquinho o que faz diferença também nesse pedaço. É importante, porque
se eu não validar, eu não fecho, né, essa etapa de ESIS e eu posso ter problema de retrabalho. Isso, para mim, é o grande objetivo de validar o ESIS e também da gente poder usar os termos corretos, como a gente vai ver aqui também. Então, eu vou ler aqui e a gente vai passando em cima do desenho, se você tiver com ele aberto aí, depois a gente até compartilha para ver como seria a rotina da validação. Normalmente, né, a gente tenta sempre antecipar a equipe do cliente, sempre a gente antecipa o que vai acontecer. Então, quando acabou o desenho, na semana anterior ou no dia anterior, da agenda anterior, normalmente, eu sempre falo os próximos passos. A gente falou sobre isso. E nos próximos passos, a gente fala, ó, semana que vem, ou amanhã, ou a próxima agenda, dependendo como tiver a sua agenda, nós vamos validar o processo. Aqui é importante também que eu nunca, como boa prática, eu não valido ele no final do dia, assim, a não ser que a gente esteja com o cronograma bem apertado, sabe? A gente fez uma agenda, às vezes, de 6 horas, 7 horas, direto, com o desenho mesmo do ESIS, eu faço uma pré-validação, sabe aquele negócio? Ah, vamos ver junto como ficou, então, pessoal. Mas eu não chamo isso de validação ainda, isso é uma parte importante, porque o pessoal está cansado. Então, assim, aí acaba validando de qualquer jeito. Bota ok aí. E acontece muito. Então, eu respeito a validação como um processo importante. Então, eu marco assim, vamos validar amanhã, às 8 da manhã, ou a próxima agenda, a gente já começa com a validação, que é fazer uma leitura lenta, devagar ali, não lenta, morosa, mas com cautela, né? E para que a gente possa validar principalmente os termos, ver se ficou claro. E não é para validar, assim, nem correndo do lado deles, nem nossa, assim, tipo, aqui dá certo, né, pessoal? Vai indo tal, e vai passando. Nós vamos passar no seu, você vê que tem que fazer com vontade, né? Assim, se precisar refazer, refaça. Tipo, não deixe transparecer má vontade, né? Nas agendas que eu faço, eu deixo bem claro isso. O cara fala, Eduardo, mas aqui vai ter que alterar. Eu falo, não tem problema, a gente altera. E aí o cara começa a perceber que você não tem a preguiça, assim, né? Já pega, faz com pegada aqui, porque se precisar mexer, já mexe logo, tá? Então, primeiro eu vou falar a importância da validação, que acho que é importante, assim, falar, né? Aqui um caso que aconteceu com a gente, num caso real, nós estávamos num cliente uma vez, e um consultor estava desenhando, e na hora do almoço ele me chamou, né, deu um intervalo, e falou, ó, Eduardo, o pessoal aqui está muito tempo no computador, e não estão prestando atenção, porque tinha muita gente no acompanhamento, finge que está ali, e eu estou preocupado com a validação. Ele me disse isso, estava acabando o exercício já. Eu falei, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que eles não estão prestando atenção, depois vão pedir para voltar. Eu falei, beleza, o que nós vamos fazer então? Ele falou, estou pensando em chegar agora depois do almoço e alertá-los. Falei assim, pessoal, isso aqui a gente vai validar agora, na parte da tarde, e eu não volto mais. Eu tenho que virar a chave. Então, se tiver que falar, falei, parece até uma ameaça, mas é uma parte importante para o cara perceber, senão o processo não anda. Aí mostra lá as fases do projeto, né, do processo, né, existe, melhoria, to be, você mostra para ele que é ágil, ou seja, eu faço todas as fases de um processo por vez, né? Eu não faço todos os exis, eu cuido de um processo com todas as etapas, então eu tenho que passar em todas as etapas. O cara tem que entender aquilo, às vezes não entendeu. E aí o cara, tudo bem, se for isso, pode fazer. Também tem um cara que não está prestando atenção porque ele não sabe o que serve aquilo. Então é importante falar sempre o porquê. Fala, pessoal, você sabe para que tem esse exis? A gente levantar os gaps, aí você fala do todo para ele. E quando levantar os gaps, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, né, desenhado para mostrar para você de novo. Aqui, né? Eu sempre mostro aqui, ó, o processo total. Esse aqui, conecto. Então, sabe o que vocês fizeram o exis? Está aqui. Porque depois, pessoal, nós vamos fazer várias melhorias. Elas estão aqui, ó. Eu vou fazer junto com vocês. Elas daqui, elas vão para cá. E essas melhorias aqui, depois nós vamos aprovar as melhorias, tudo bem? Tudo bem, eles falam. E depois eu vou tentar fazer aqui junto com vocês as ações que levam essas melhorias a serem realizadas, como se ela estivesse subindo a escada. A melhoria eu desenho a escadinha e o plano de ação eu faço com que você ande pela escada, que você realize. E lá no final, embora o to be seja um desenho, um plano de como deve ser,
é como você vai ficar com a gestão da mudança, né? Eu vou te acompanhando a ação com você, e você vai ter um tchubilo lá na frente. Ele fala, e daí, Eduardo? Até agora eu não entendi isso. Fala, e daí que essas ações aqui, ó, para fazer levar daqui até aqui, quem faz, quem realiza elas são vocês. Aí, quando eu falo isso, o pessoal meio que dá uma levantada assim na cabeça. Fala, como assim? Não, são vocês que vão fazer as ações que nós estamos desenhando aqui. Então, se vocês não estão prestando atenção, eu sugiro que preste atenção. Às vezes, né, dependendo de como está o andamento, né, mire, aqui a gente tem que ter uma pauta só de condução, inclusive cabe um curso só de condução de reunião. Então, isso é uma das coisas que eu posso fazer. É lógico que você não vai ficar ameaçando o cliente, não é isso, mas ele gosta da seriedade. E quando ele vê o fim, ele fala, opa, peraí, eu estou no fim? Fala, você está no fim, você vai vir para você isso aqui. Então, se você não entender isso, vai ficar mais difícil, aí eu vou embora, né? E outra coisa também, que não é uma ameaça, embora às vezes pareça, mas essas melhorias que eu vou levantar aqui com vocês, que nós vamos falar na agenda que vem, eu vou mostrar para a direção da empresa. Então, assim, eles me perguntam, né, os gaps, os diagnósticos, né? Então, tem tudo a ver com vocês. Então, isso é bem importante, tá? O que eu estou falando que é falar o porquê para eles, né? E aonde que eu falo isso? Nessa primeiro item aqui, ó, que seria reunir os responsáveis pela validação. Isso é uma dúvida frequente. Só quem que pode validar o ESIS para mim? Eu costumo validar com o pessoal operacional mesmo, porque eles sabem muito bem, melhor do que ninguém, inclusive, como que é feito o processo de ESIS. O gerente não sabe tanto quanto ele sabe. É evidente que às vezes o gerente vem de dentro, né, da parte técnica, ele sabe tudo, mas não é o padrão. O padrão é que o gerente olhe superficialmente, olhe indicadores, tire os obstáculos, mas quem sabe fazer mesmo é a operação. Então, alguns consultores travam aqui esperando marcar uma reunião com a diretoria, ou às vezes o que é mais importante aqui, anotar e ficar esperto aqui, às vezes eles vão te perguntar isso. Fala assim, então, peraí que nós vamos fazer a reunião de validação, chama todos os gerentes, chama todos os diretores lá. Fala, pessoal, não é assim. Aí você tem que expor isso, tá? Você tem que falar, aqui, pessoal, eu vou validar com o operacional. Ele, por quê? Porque ninguém sabe melhor que o operacional como faz a operação. Óbvio e simples assim. E aí ele fala, tá bom, tal. Se der algum problema e quiser participar, não vejo problema nenhum, pode participar, mas não trave o seu processo. Lembre das esferas que nós temos, né, do ágil, nós temos que caminhar e nós temos que ir para a fase seguinte da melhoria. Se você não vira a chave aqui, você vai ficar fazendo ESIS metade do contrato, sabe? Então, isso aí vai cobrar o preço, tá? Porque a gente tem horas limitadas para fazer, né? A gente tem que distribuir bem isso. Então, você junta os responsáveis que são necessários. Nem muita gente, por isso a palavra ali suficiente, nem gente faltando. Como assim gente faltando? Precisa do coordenador aqui do estoque lá da parte de logística para validar, porque depois as melhorias vão cair para ele. Aí faz só com o cara que lança as notas fiscais do frete. Eu não estou menosprezando ninguém. Mas e depois ele não vai ter força para falar que está valendo aquele processo, entendeu? Então, nem mais, nem menos, o suficiente. Se você tem dúvida, eu recomendo que no começo dessa fase aqui do processo, você vá construindo junto com você a matriz de responsabilidade, tá? Assim você escreve quem é quem no projeto. Você sabe de cabeça hoje o lugar que você está aí, mas quando você está lá no cliente, às vezes é bom você ir anotando, tá? A relação de stakeholders, eu não quero burocratizar, não, mas na prática assim, o João é o lançador ali de nota, o José em cima, ele aprova, a Maria é gerente dos dois e valida, então você já vai fazendo um mapinha ali, uma matriz de responsabilidade, a gente tem templates aí para usar, só para saber com quem você está falando, quem que vai fazer o quê, tá? Então, assim, isso se reuniu os responsáveis. E aí, se deve antecipar como funciona, que é isso que eu falei anteriormente, esse item 2 aqui. Aonde vai usar? Não tem nada mais forte do que mostrar aonde você usa.
né? Indicadores são assim, processos são assim. Então, falar, ó, pessoal, vai usar lá. E aí você fala isso, que esse segundo item que eu estou falando aqui, de antecipar como funciona, as etapas, sempre quando for começar uma agenda, fala rapidinho, fala, ó, pessoal, nós estamos nessa fase aqui, depois é essa, tudo bem? Porque aí você vai sempre posicionando eles, porque por mais que você esteja no desenho, dando zoom, tirando zoom, mostrando, a gente tem a impressão que eles estão entendendo tudo, mas na verdade, não entende, muitas pessoas estão assim, boiando ali, tá? Você acompanhou alguns ali, alguns mapeamentos, você vê que o pessoal, tá bom, dá ok aí. E na próxima fase das melhorias, a gente vai, eu costumo imprimir os desenhos, né? Ou a gente usa técnicas do brown paper, né? Que eu vou falar na agenda que vem. Vou até mostrar um aqui para você ver. E a gente, nessa hora que eu imprimo o desenho, levo para eles, colo na parede, eu ponho na mesa, eles falam, nossa, agora é o que eu vi o tamanho do trabalho. Eu falei, mas antes você não estava vendo, não? Eu falei, não, não, ali quando você fica dando zoom e tal, eu não entendo direito, que é usando visagem, né? Então, assim, a gente acha que eles estão entendendo, mas às vezes não estão, né? E aí, um outro item importante aqui então, você fala a importância de como que é as etapas. Depois, um terceiro item aqui seria mostrar o processo macro, né? Primeiro, para ajudar. Ou seja, lembra que eu comentei isso com você? Às vezes tem um processo grande, assim, com, vamos dizer, 40 atividades, né? Nem que seja tão grande assim, mas tem 40 atividades. E eu sempre, quando tento ler o processo, eu sempre falo assim primeiro para o consultor, tira o zoom, por favor. Ele fala, Eduardo, mas aí eu não consigo ler nada. Não, não, eu só quero ver a disposição dele, sabe assim? Se ele está fluido, quantas raias tem, se ele tem muito handoff, se ele está passando muitos atores. Então eu dou aquela olhada macro. E aí, por que não eu tentar escrever o desenho de forma macro, sabe? Então, se eu tenho 4 ou 5 atividades assim que falam, ó, eu tenho que levantar no projeto de TI, por exemplo, eu recebo o chamado ou a solicitação e aí eu tenho que levantar, eu vejo o chamado, de repente o chamado é para um projeto novo, aí eu tenho que ver se realmente está alinhado com o projeto, aí depois eu olho no orçamento para ver se está aprovado, depois eu olho quanto tempo ele vai demorar, depois eu tento fazer uma estimativa de quanto vai custar, depois eu tento marcar uma agenda para ver se eu posso seguir com isso aqui, depois eu tenho uma resposta, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso. Todas essas atividades que eu fui levantando aqui, assim, inventando, elas podem ser a fase de viabilidade do projeto. Então, na hora de desenhar, eu devia desenhar eu posso desenhar esse detalhadinho ali dentro, mas na hora de começar a mostrar para o pessoal, fala, pessoal, vamos validar aqui o processo. Lembra essas todas, e não precisa desenhar às vezes não, eu estou falando desenhar porque eu faço isso mesmo, eu desenho um subprocesso ali e mostro em 3, 4 caixinhas só, sabe? Viabilidade, depois planejamento, depois execução, monitoramento, fim. Pronto, é um processo de projeto de TI, 4 atividades. Né? Só que dentro de viabilidade tem umas 10. Dentro de planejamento tem umas 3. Dentro de execução, inúmeras. Dentro de monitoramento, sabe, tem várias. Percebeu? E aí, então, na hora de apresentar para as pessoas que estão ali, eu venho e falo de forma macro. Às vezes está impresso na parede, eu falo, pessoal, tá vendo tudo isso aqui? Eu passo a mão mesmo lá. Tudo isso é como se fosse a fase da viabilidade. Esse aqui do meio, pessoal, é o agendamento. Ou esse no meio aqui é a fase de pedidos. Ou esse aqui é a fase de aprovação. Ele fala, assim fica mais fácil de entender. Lembra da palavra entendimento. Eles têm que estar claro. O ESIS só vai ser validado se eles entenderem. Ou ele vai ser mal validado. Tá? Então, vai anotando essas fases importantes. Ó. Número 1, você tem que reunir as pessoas suficientes, que têm autoridade para fazer aquilo lá, que sabe fazer. Antecipar a fase e mostrar para eles como funciona. Né? Tentar fazer eles entenderem. Eles têm que entender. Né? E a forma macro ajuda bastante. E aí sim, eu começo a repassar o processo. Eu queria que você talvez compartilhasse a sua, se você tiver o desenho aí,
a gente passa rapidinho aqui, eu falo as coisas que a gente vai perguntando, e depois a gente volta para fechar aqui essa agenda que eu vou mostrar um formulário para a gente fazer. Você consegue compartilhar? Pronto. Então, assim, evidente que eu não estou conseguindo ler nada, né? Mas quando eu tiro o Sim. zoom, eu já até antecipo. Aí a arte da condução, né, Miriam? Você já antecipa para ninguém reclamar, né? Fala, ó, pessoal, eu só vou tirar o zoom aqui para vocês verem como as áreas se interagem. Obviamente que não dá para ler nada, mas eu vou, lógico que nós vamos mudar o zoom aqui, nós vamos falar das atividades. É só porque senão você não fala, o pessoal fica tentando ler, né? Então sempre Ah, o óbvio deve ser dito, né? Então, assim, sempre fale o que você vai fazer, né? Nós estamos agora, nós vamos validar. Aí você fala assim, ó, pessoal, tá vendo que esse processo aqui, ele começa de uma área externa, né? Que ele está separado do processo, né? Você mostra para ele ali, que é normalmente quando a gente separa entidades, né? Cliente, fornecedores, tá? Outros CNPJ, né? Normalmente eles são separados do processo. Então já dá para ver que tem um início externo e já dá para ver que internamente a gente passa por 5 áreas, né? Então ela passa por 5 áreas. Sem ler nada, eu já vi que ela vai passando como se fosse alçadas, porque tem uma escadinha ali, tá vendo? sim. Então, tem uma escadinha ali que vai fazendo provavelmente alçadas, né, de aprovação, e eu não li nada ainda. E aí, e agora a gente, e dá para ver que ele não tem tanto assim de divisão de fluxo, né? Que são os gateways, né? Porque normalmente a gente destaca isso também. Então, quando eu tiro o zoom, o que eu olho? Se ele tem inícios externos, eu vejo se ele é fluido, eu vejo se tem muitos pontos de divisão de fluxos, né? Do gateway, eu vejo se tem muito handoff. Então, tudo isso eu vejo sem mesmo saber qual atividade é, certo? Certo. E aí a pessoa fala, legal, tal, não tinha feito essa visão global, tal, porque às vezes, né, você vê como é legal isso. A gente tem alguns processos aqui que ele tem uma concentração de atividades ali onde é o principal, mas às vezes tem uma concentração grande de atividades em outro, assim, sabe, outra esfera ali, mesmo dentro da empresa mesmo. Às vezes divide em dois, assim, aí você vê, tá vendo? Você sabia que o trabalho de vocês é dividido mais ou menos assim e tal, né? E aí dá uma boa visão das pessoas que eles interagem. Isso é bem interessante. Porque na hora de gerar melhoria lá na frente, não tão na frente assim, né? Logo ali, a gente vai precisar interagir com pessoas. Então, eu preciso saber o processo, ele é transversal, né? Ele não é. Ninguém vai fazer o processo dentro da sua própria área. Assim, vou fazer um processo só aqui dentro da medição do subempreiteiro, só a gente, nós dois aqui. Aí ele pode até existir, mas é muito pequeno para gerar uma melhoria considerável, né? Então vamos lá agora, Miriam, dá um zoom, por favor, lá no começo ali, né? Só para a gente ir passando como a gente deve fazer uma validação. Falou, pessoal, hoje nós vamos validar o processo e principalmente eu gostaria de ver com vocês se a lógica é essa mesmo, né? Se as atividades estão representadas de forma correta, lembrando que aqui essa mãozinha é manual, se tem algum sistema vocês me avisam que eu troco aqui, que é outra simbologia, e se principalmente os termos que eu estou usando, eles são conhecidos por vocês. Isso é bem importante, Mira, porque a gente vai desenhando e vai usando os termos do consultor. E às vezes, né, o cara usa não chama de termo técnico, por exemplo, você que chamou, ele chama, Uhum. né, de outra coisa, né? Não chama de BM, ele chama de boletim, assim, só boletim, mas às vezes são pequenos detalhes que trazem eles mais engajados, né? Lembra que tudo são pessoas, então a gente sempre tem que procurar engajar eles, né? E o Aziz, a gente não briga muito, assim, porque a gente só tenta pôr a lógica e testa ele para ver se ele funciona igual a gente fez juntos, mas a gente não fica falando, aqui não é assim não. Afinal, eu existo, né? A gente não fica brigando com os caras se a lógica dele está errada, mas eu existo. Então a gente começa a ler. Eu falei, pessoal, eu vou fazer uma leitura mais dinâmica aqui e vocês, por favor, vão comunicando se tiver uma intervenção. Então a gente começa aqui com um exemplo de um símbolo de início múltiplo, onde tem vários tipos de início, pode ser uma ata de contrato, pode ser execução, pode ser um simples e-mail, mas ele começa sempre assim, sempre com o fornecedor elaborando o termo técnico. Aqui vou fazer um parêntese. Você sempre pergunta assim, é isso mesmo, pessoal?
Não tem nenhum outro tipo de... A gente conversou, eu lembro, mas aqui eu vou perguntar algumas vezes, tá? É isso mesmo? Não tem nenhum tipo de início que não está aqui? Não tem problema, viu? Isso é muito importante, essa interação. Você vai assim, 3, volta 1. Vai 3, volta 1. Sabe? Para o cara, para você ir varrendo mesmo. Tá, é isso mesmo, o pessoal fala, é isso mesmo, então tá bom. Então não tem ninguém, eu dou uma provocada, assim. Então, aqui, e quando você conhece o processo, você consegue, você dá alguns exemplos. Quer dizer, então, que não tem nenhuma medição que é padrão, que ela começa, por exemplo, lá no meio, já assim, já pré-aprovada. Então, quer dizer que não tem nenhuma medição aqui que ela começa, tipo, de um calendário, que ela, sei lá, já começa de outro jeito, que ela não começa pelo fornecedor, por exemplo. E se você tiver uma experiência na área, você pode falar, pessoal, certa vez eu trabalhei em tal lugar e a medição que era desse tipo, ela já começava aqui de dentro, eu mesmo fazia, não precisava do termo técnico. Entendeu, Mira? Assim, Sim. você vai dando alguns exemplos para ver se, é verdade, eu não sabia disso. Não é para ficar abrindo muito às vezes, não, afinal ele já está pronto. Mas você, além de validar, pode surgir algum comentáriozinho, você fica com o seu caderninho aberto ali, com a lapiseira esperta para anotar, vai que sai alguma coisa aqui para você usar na fase seguinte. Então vamos passando. É isso mesmo? Então beleza. Aí tem pode descer um pouquinho aí para a gente lendo junto. É termo técnico? É. Aí eu elaboro o boletim, tudo bem, é por e-mail, então é por e-mail, né, pessoal? Não tem sistema que a gente até queria um sistema, ia ajudar tanto, já anota. Mas aqui a gente faz no Excel mesmo, Excel, não sei o que, aí erra. Nossa, aí eu falo, é mesmo, erra? Eu já acho que já perguntei isso lá atrás, mas você tem essa quantidade de erro, né? Se não saiu lá atrás, pergunta agora e anota para pedir no fim da agenda, sabe? Depois eu peço para você, então. Tá? Então no ESI você vai validando assim. Aí vai para o terceiro, aqui a gente falou que ele confere, aqui nós falamos que demora 2 dias, né, pessoal? Ih, demora 2 dias não, Miriam, que demora mais de 5 dias, na média. Sabe, aí você vai dando uma validada no que eles já fizeram, é validar o processo, tá? E você vê que não vai demorar tanto, você vai gastar aqui de 40 minutos, às vezes 1 hora, e vai fazendo assim com os termos também, tá? Aí vai descendo, né, validando, vai fazendo com ele, esse é um processo simples, tem processos que você tem, isso aqui também é um item importante a gente falar, tem processos que tem muito gateways, né? Como, por exemplo, a gente está chegando um aí que é bem simples, mas, ó, tem que assinar e aí abriu a divisão de fluxo. Com erro vai para um lado e documentação ok vai para o outro. Tenta fazer uma leitura assim, tá? Assim, mais fluida com eles, ó. Quando dá errado, vai para lá. Quando tá ok, vai para cá. Aí você escolhe um. Normalmente eu vou pelo caminho feliz, eu chamo assim, né? Vamos fazer um caminho primeiro, depois a gente volta no outro. Eu iria pelo ok. Mas se você vê que o outro é mais curto, com a documentação com erro, você pode ir com erro, entendeu? Você fala assim, ó, tá vendo ali, pessoal, com erro? Vamos validar aqui? O que acontece? Volta para o fornecedor, mas eu que mando, né? Passa aqui e tal, e aí ele confere e volta. Tudo bem esse looping? Tudo. Então, aí vai para frente, tá bom? E aí esse já validou. Agora, aí aqui a documentação ok vai para frente, vai para outra esfera. Aqui tem a cara do workflow, né, pessoal? Fala, né, isso aqui você já notou em algum lugar que pode ter uma melhoria de fluidez de workflow, né? E aí valida as informações, tal. É assim mesmo que ele fala, pessoal? Ele valida as informações, ele fala, não é muito bem assim não, cara. Aqui administrador do contrato, ele aprova. Ele aprova, ele fala assim, porque se eu colocar validar as informações, às vezes o cara nunca ouviu isso, e eu estou provocando, né? A hora que chegar lá, fica estranho para ele. E acredite que às vezes o cara fica arrumando coisa errada aqui, empecilho aqui, sabe? Por causa de termos. Então, lembra que o validar é garantir o entendimento para eles e também deixar o termo bem conhecido, tá bom? Tá. Vamos para frente, então, a documentação com erro. Mas estava ok lá e ele achou um erro, quer dizer, ele que achou um erro, né? Tá vendo aqui, Miriam, um ponto de melhoria, né? O cara de baixo, ele achou um erro, né? O administrador, que o gestor de cima não achou, né? Sim, Né? é uma segunda validação. É um outro tipo, um duplo cheque, né?
E aí, sobe um pouquinho que ele vai enviar para o devolutivo do fornecedor. Olha que interessante. O administrador está falando direto com o fornecedor. É isso mesmo, pessoal? E aí, é isso mesmo? Ou é igual o caso anterior, que envia para o administrativo SGI? Tá vendo aí do lado? Uhum. E qual que é Sim. o certo? É desse jeito que está aí? É Eu que sei que esse aqui copia você no e-mail, né? vai Mas estar em assim, cópia, né? mas é Mas ele, você que tem que enviar? A pergunta é, o gestor manda direto para o fornecedor e te copia, é isso? isso. Mas Então, tem a opção. Talvez esse aqui seja aqui mesmo. Que se tiver alguma tá, alteração, eu faço e mando. tá, porque aí você está vendo que na validação apareceu uma coisa nova, que, não, é eu que Sim. faço, ou a pessoa que está ali que faz, né? Uhum. Então, ele fala, então seria uma correção a fazer na validação, aí você faz, tá bom? Tá. Verifica, mas é assim, não sei, ó, é Ziza, você que me disse, né? Para mim, tanto Uhum. faz, porque depois eu vou fazer uma melhoria para tentar tirar, inclusive, isso daqui. Mas, por enquanto, eu existo, tá bom? Tá. Aí o de baixo que está certo, né? Documento, você deve estar notando, né? Mas depois você desce um pouquinho aí para a gente ver. Aí já dentro do sistema, né, pessoal? A primeira aqui ação dentro do sistema, isso mesmo? Qual o nome do sistema tá certo? Qual que é? Não sei. Aí você vai lá e põe na legenda o nome do sistema, tá? O Tá. laranjinha, e aí você bota lá, sei lá, RP tal, sistema tal, sei lá, o nome do sistema para dar uma legenda aí. Aí ele aprova conforme a política, né? Aí fala, existe a política, cadê essa política? Disponibilizou? Lembra que eu pedi a política lá nas lições de casa? Pedi, então tá bom. Então, se tem, o desenho era bom chamar a política ali desenhada, né? Lembra do... Pode até pôr aí Coloca se quiser. o nome dela, né? Que tá ali o documentozinho ali, né, do meio. E aí depois você põe, é esse daí. Aí você põe aí política tal, política comercial, política de, sei lá, de terceiros, aí você põe o nome aí, já que tem, né? Porque se é existente, não importa que se tá ruim, tá? Eu não sei se tá ruim, mas tem, coloca. Agora, se o cara falar que tem, aí você fala essa hora aqui, você tem que pedir para mostrar. Inclusive, né, Miriam, você pede para trazer na próxima agenda, traga para a gente ver, manda por e-mail, sei lá, para discutir mesmo, né? Porque a melhoria pode estar aí também, né? E aí, ele segue, se não aprovado, ele volta para os negócios aí, para o último estágio anterior. E se tiver aprovado, eu dou um ok para você emitir a nota, né? E a nota não é no sistema que emite? Ele autoriza, tá? Autorizou. Autoriza que aí o fornecedor emite. E quem autoriza também, aí da mesma forma, está direto para o fornecedor, é isso mesmo? Se for Aqui isso, sim, tudo direto bem, para ele. tá bom? Aí ele emite a nota. Existe outro jeito de desenhar também, né, Miriam? Assim, quando você não sabe como o que se passa dentro da vida do fornecedor lá, às vezes você conecta só no processinho ali, né? Você só Só sabe que que na isso. E às vezes também você nem manda pro. Esse aí acho que tá certo, porque você sabe que é só emitir. Mas às vezes você não sabe, né? Você manda pro cara, o cara tem cadastro, conferir, não sei o que, alguma coisa, e eu não sei, eu não coloco, não tento adivinhar. E às vezes eu nem mando pro fornecedor, assim, eu mando no processo desenho enviar e põe um reloginho, ou sabe, que continua. E, e aí, volta, por favor. E aí desce um pouquinho ali. Aí tem um erro de desenho aqui que eu vou te mandar, de lógica, na verdade, que eu vou te mandar um link aqui que eu conversei hoje até com o consultor, que assim, isso é um fluxo de informação, né, que você pôs para cima. E essa lógica aqui, essa setinha rígida aí, ela deve sair do autorizar e ir para verificar informações ali. Ela deve ligar, sabe, essa atividade aqui na outra.
Essa autorizar missão na verificar informações, entendeu? Porque essa é a lógica do processo. Ela deve Não, autorizar. Não, ela continua com isso daí, mas essa aí ela é só um fluxo de informação, aquela. Ela continua. Depois eu vou te mandar um para você entender a explicação técnica disso, tá? Que assim, a tá, do então, se autorizar, ele tivesse continua para verificar. essa, Isso, essa é a lógica do processo, é essa, e ele tem o fluxo de informação ali. Mas eu vou te então, se mandar aqui um link fosse da. assim, É isso. ele lá duas. E continua ligado em cima, mas aí eu te mando para você verificar isso aí. É uma dúvida técnica. E aí o pessoal foi validando os termos, né, Miriam? E aí chegou até o final, que seria a última atividade, né? De pagamento, não é isso? Isso. Verificou, jogou para o pagamento, realiza o pagamento que está Manda programado ali. para realizar o pagamento. Ele paga conforme a programação aí, né? Deve ter Isso, talvez, algum alguma depósito. regra, né? Isso. E aí está o pagamento efetuado. Então, um processo bem simples, né? Que eu acho que estaria validado. Assim. Então, depois você acha que ficou um ajuste para você fazer só. Eu vou compartilhar com você agora uma parte aqui de como que sugiro que faça, né? Você já viu aqui um formulário? Você está vendo minha tela? Sim. Você já viu um formulário parecido com esse aqui? Ó? Pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu estou sugerindo um aqui. Só em acompanhamento. Você já viu alguma vez? Não, desce um pouquinho. Aqui, ó. Essa parte superior, não. É um A4, Não. tá vendo? Tá, Então, assim, não importa muito o que é, assim, né? Por que a gente faz um documento, né? Um formulário? Para o cara sentir que teve um evento ali, que teve uma parte importante que ele assinou, que ele pôs o nome, que ele se comprometeu. Cara, eu nunca, em todos os processos que eu fiz, eu nunca tive que executar nada assim, sabe? Olha aqui que você assinou. Porém, eu já mostrei várias vezes o formulário para comprovar a data, para comprovar quem estava presente, para comprovar que a gente validou sim. Mas eu nunca cheguei a falar assim, ó, sabe, para executar com alguma coisa do contrato, alguma coisa mais forte, assim, né? tá. Mas só o fato de você fazer já mostra que tem ali, porque se você ficar com muito peso, assim, esse é um formulário que eu tenho que fazer, não sei o que, tal, às vezes o cara não quer assinar, ele tem que chamar um gerente, eu não posso assinar, falou, pessoal, isso aqui eu já validei com a gerência, a gente vai validar entre a operação mesmo. Então, aqui, quem que é o líder do processo, né? Ainda não estou falando em dono do processo, tá, Miriam? Depois a gente entra nisso. Estou falando do líder do processo, que é o cara que está puxando as agendas, é aquele cara que você sempre troca mensagem, marca os e-mails, né? Sempre tem um. E ele ainda não necessariamente ele é o dono, ele pode até ser. Mas nesse momento eu não estou falando de dono de processo, que tem várias atribuições diferentes, e a gente vai falar mais à frente. Então, o que a gente põe aqui? Esse aqui é um Word, mas ele tem aqui uma coisinha a mais aqui de tipo de formulário mesmo para a gente colocar, né? Então, eu ponho o nome da empresa aqui, ponho a data, que é importante, quem que está fazendo. E aqui eu ponho quem está participando. Se tiver 10, eu ponho os 10. E eu não faço um por, por, por desenho aqui, sabe? Eu boto tudo barra aqui, eu vou fazendo assim, vou colocando aqui, venda, sabe? Eu vou fazendo assim, quantos tiverem, eu vou colocando aqui, que não vai ser misturado assim, né? Mas às vezes está aqui, não sei o que, por pedido e tal, e eu vou colocando todos os processos que eu estou validando, de forma que eu tenho, tem um desenho, dois, três, quatro, e faço um só para todos. Por agenda, na verdade, né? Porque assim, se eu tem 10, eu consegui fazer 5, eu faço dos 5, tá? Ou se tiver líder diferente, assim, mas normalmente você vai estar fazendo focado em um macroprocesso, né? E aqui eu botei só um exemplo bem fraquinho aqui, mas foi apresentado na reunião, sendo repassados os fluxos para os participantes, né? E às vezes a data pôs igual, mas às vezes acabei no dia 10, passei os fluxos na reunião passada, e o ESIS desenho foi validado hoje, 13/7.
Aqui eu não estou preenchendo esse plano de ação ainda, até acho que vou tirar, mas eu não estou preenchendo aqui. E aqui eu pego um visto. O Eduardo que fez, alguém lá responsável, e o que eu faço? Eu assino, tiro foto mesmo, né, ou gero um PDF e mando no e-mail, na hora que acabou a agenda, tá? Fala, ó, segue o formulário, e aqui eu copio o gestor, tal, para ele ver que nós validamos o ESIS, tá? E ele pergunta, mas de qual? Vai estar escrito aqui, quais processos validou, quem estava junto, quem assinou. Então, é uma forma de estar guardado, salvo lá na pasta do ESIS do processo, tá bom? Ah, e aquela lição de casa lá, os próximos passos, a gente não põe, não, né? Ela só fica. Esse aqui a gente. Esse não, porque esse aqui você já assinou, você vai fazer a comunicação, faz só, né? Ó, segue aí o validado conforme combinado, tal, um formulário. O pessoal não faz nada com isso, mas é importante mostrar que tem um padrão, né? Que tem um processo, principalmente, para fazer as coisas, né? E aí, a gente fez isso aqui, essa fase, ó, que é assinar o formulário de validação com o líder. Não necessariamente ele será o dono, tá? Não estou falando que não é, mas não necessariamente. E aí, essa fase foi essa aqui que eu falei para você, ó, encaminhar o processo validado para a equipe que participou, né? Pode mandar tudo, manda o desenho validado, ó, esse é o desenho validado. Manda o formulário e manda e copia a equipe da gestão do projeto, né? Porque acabou. Vou copiar o diretor, mas sempre tem um gestor ali, né? Por exemplo, que está acompanhando. Por exemplo, está lá o Murilo, que acompanha tudo, mas tem o cara que é o João, que é o que está junto com você. Você mandou para o João da equipe e mandou para o Murilo, que é o gestor do negócio. Eu não preciso mandar para todo mundo que está diretor, só quem está envolvido. Você combina essas coisas. Por isso que é importante aquela matriz de responsabilidade, porque lá você bota os poderes e quem quer ser avisado do quê, sabe? Que já é um plano de comunicação. Você viu nós fazendo online, né? Então, aquela matriz é bem importante. Você fala assim, ó, ele quer receber report, esse cara quer receber tudo, esse cara aqui quer receber só os validados, esse cara quer receber todas as revisões. Então, você já deixa ali registrado, e aí você sabe quem você chama, para quem você manda. Tá? E aí, o desenho validado e termina a agenda, né? Aí, a gente fecha aqui hoje a validação. Tem algum ponto assim, que ficou mais duvidoso, que você queira de dúvida para a gente passar? Assim, porque a validação realmente é simples, só que ela tem que ter alguns cuidados, você viu? Que ela tem a sua importância, né? Sim. Tá tudo bem aqui? Você tem alguma coisa que quer voltar? Você tem dúvida? Esse realmente é mais fácil, né? E aí, né? Pode falar. Não, esse realmente é mais tranquilo. Tá. Ele é tranquilo, mas ele tem alguns passos que tem que ser feitos, né? Tipo, se você não faz direito, se você não põe gente, quem está aqui, dá problema lá na frente. Se você não mostra para o cara... também do processo, né? Oi, desculpa, Miriam. Isso mesmo. Isso, assim, se você não faz bem feito, depois pode dar problema lá na frente. Se você não fala a importância da validação, eles fazem correndo. Se você não mostra, se você não repassa passo a passo, vai validar um termo errado. Se você não assina, vai acontecer uma coisa que eu esqueci de fechar a história lá que eu falei com o consultor. Na parte da tarde, no outro dia na agenda que a gente validou, a gente assinou, né? Fez exatamente isso que eu falei com você. Na outra agenda, ele veio com várias alterações. Ele falou: eu queria mudar aquilo lá, isso aqui que eu pensei mais. Eu falei assim: ó, pessoal, você lembra que eu falei para você, né? A gente ficou à tarde fazendo, então teve tempo. Eu não poderia mexer, tal. Ele falou: é verdade, eu lembro. Ele falou: mas não pode nem mexer um negocinho. Eu falei: cara, se fosse só uma alteraçãozinha, eu não vou ficar brigando, né? Eu acabo fazendo ali. Mas, a rigor, eu não abro o desenho, sabe? Porque nunca é uma coisinha, né? Ele lembra que tem um processo a mais que ficou para trás. Fala: meu amigo, sinto muito, porque você vai começar a abrir todos, né? E aí eu não consigo andar. E aí, essa pessoa, no caso, ela estava assim, com o computador fazendo outra coisa, sabe? E aí a gente conversou o caso real, né? A gente conversou com o gerente do projeto e tal. Ele falou: não vai voltar, não, Eduardo. Pode seguir. Se você acha que não tem prejuízo aqui, eu falei: não tem, porque eu já levantei a melhoria aqui. O que ele quer ver são detalhes de
numa elaboração de pedidos, tal, então, de tela mesmo, né? Então, não vou ver isso agora. Aí vamos para frente. Aí, é importante a gente entender o que ele quer, né? Porque se for algo significante, talvez teria que voltar. Eu sempre escuto, né, Miriam, assim, eu sempre escuto, mas eu falo mais de uma vez aquilo, né? Normalmente, quando o cara tem isso, ele vem, né? Eu falo, ó, pessoal, se tiver, eu não vou poder voltar. Eu não falo uma vez só, falo várias. Aí, esse cara, que não é muito importante, ele fala ali. Esse cara que eu estou citando agora, nesse exemplo, ele é um cara que não está participando direito, entendeu? Sabe, existe na agenda também essas pessoas, sabe? Então é bom para também dar um choque e depois você, na hora de levantar a melhoria, você aborda de novo, tá bom? Aí é só para também não se conduzir a agenda, tá? Tá. Aí então eu vou fechar a agenda aqui e qual que é o nosso próximo passo, né? Só para a gente ficar situado. Tá vendo que eu tenho aqui o mapa mental das melhorias. Eu vou mostrar para você essa parte de imprimir desenhos aqui, como funciona o Brown Paper, um negócio muito legal, como fazer, dicas para fazer. Eu vou mostrar fotos e eu vou mostrar aqui também, aqui na câmera mesmo, eu vou colar um aqui atrás no Flipchart e vou mostrar como a gente faz com os post-it mesmo. E é bem legal de aprender isso aqui, porque engaja muitas pessoas e é daqui que saem as melhorias, cara. Você pode acreditar que isso aqui bem feito ajuda muito mesmo. E aí a gente faz isso semana que vem. Aquele Tá bom? dos post-its coloridos, né? Isso é muito legal. Então, assim, Sim, e é bom que o pessoal engaja e participa, né? Então, realmente eles colocam a melhoria, a gente levanta o debate, explica, dá para fazer com uma pessoa, com duas, com 10, e a gente tem algumas coisas que tem que fazer antes, tá? Tem algumas coisas que tem que fazer na hora, então tem uns preparativos, então eu vou falar sobre isso, se você quiser fazer isso bem feito, né? Tem algumas variações, né? Esse brown paper é uma coisa mais antiga, eu vou falar isso mais um detalhe. O que a gente fez é uma derivação, né? A gente já leva impresso, mas vai ser legal, eu mostro para você com detalhes. Tá.